Fala galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta, né? Então, aí desejando feliz ano novo a todos vocês. Voltamos aí com o projeto Filosofia e Sociologia, né? Projeto que vai trabalhar aí os 10 principais temas, né? 5 de filosofia e 5 de sociologia. 2021 começa, né, galera, com a possibilidade aí de em 2 semanas nós termos o Enem, né? Possibilidade quase que garantida, né? Muitas universidades já estão aí fazendo seus vestibulares, então eu acredito, né, que nós não tenhamos aí mais nenhuma interrupção e que o Enem vá realmente acontecer sem mais, né, nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de modificação da sua data de execução, tá? Dito isso, então, nós vamos começar, já que já passamos os 5 principais temas de filosofia, né? Vamos começar então com os principais temas de sociologia, né? E aí vão inicialmente, né, nessa nossa aula de retorno aqui, né, do projeto Filo e Sócio Top 10, né, para aquele tema, né, que corresponde ali a 25%, né, das questões dos últimos 5 anos de sociologia, que é a questão relacionada aos movimentos sociais, né? O que são movimentos sociais, como é que se articulam, né? Que tipos de movimentos sociais existem, né, e para a gente até, inclusive, desmistificar algumas coisas em relação à análise, né, desses movimentos sociais e toda uma estruturação que a gente sabe que tem por trás, né, dessas articulações. Lembrando, né, só para a gente começar aqui, para a gente acabar não confundindo, não ficar falando besteira, movimentos sociais, eles não têm lado, né? Muita gente associa movimentos sociais a políticas de esquerda, né? Aquela galera mais combativa, União Jovem Socialista, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, são importantes movimentos sociais, têm que ser considerados aqui na nossa aula, têm que ser falados, verdade, está tudo correto, porém, não existem apenas esses movimentos, né? Esses movimentos, eles não são únicos e também não são uníssonos, né, em nossa história. Então, só para exemplificar também, né, movimentos ali do campo da direita, né, nós temos o MBL, Movimento Brasil Livre, né, liderado ali pelo vereador lá paulista, né, o Fernando Holliday, e pelo deputado federal Kim Kataguiri, né, são os dois principais expoentes desse movimento Brasil Livre, né, que tem feito a cabeça de muitos jovens que se identificam mais com a direita do que com a esquerda, né. Existe o movimento Vem Pra Rua, né, que também é um movimento associado à direita, né, começou com a ideia de combater o aumento, né, abusivo das passagens, e depois acabou agregando uma galerinha ali mais voltada para os ideais da direita, né? Então, esse é um importante movimento de direita também no Brasil, né? E tem movimentos ligados a estruturas religiosas, né? Que aí também se identificam por serem movimentos mais conservadores, né, acabam se identificando aí mais com pautas da direita, tá? Então, a primeira coisa para a gente entender é que o movimento social, ele é um movimento, na verdade, que trabalha para impedir, para barrar, né, ou para até cessar uma mudança social, né? Então está havendo uma mudança social mais para a esquerda na sociedade, né? Então é comum que se ativem, né, movimentos ali mais voltados à direita, né? Tá tendo um movimento mais à direita, então é comum que os movimentos à esquerda eles acabem acordando mais. Então, para a gente entender, existem movimentos dos dois campos, né? Movimentos centristas, esquerda e de direita, mais conservador, mais progressista, mais liberal econômico, né? Mais voltado ali para as ideias de proteção ao trabalhador, né, ideias que são da chamada teoria mais, né, marxista, socialista, e aí vai, beleza? A partir desse momento eu vou aqui apresentar a minha tela para vocês, tá? Vou dividir minha tela aqui e a gente vai pegar aqui uma apresentaçãozinha de slides, bem direitinho, né? Então esse é o nosso primeiro vídeo, né? Tem mais 4 ainda aí falando sobre outros 4 temas, e eu vou postando, né, nos próximos dias, nas próximas semanas para vocês, tá bom? E aí, vamos lá. Aqui falando, então, efetivamente de movimentos sociais, né? Vocês estão vendo aí, está dividida a tela comigo e com o lance dos movimentos sociais. Nós temos aí os movimentos sociais, que são o quê, né? Eles podem ser definidos, né, como grupos que agem continuamente
com o objetivo de promover ou de resistir a algum tipo de mudança na sociedade, aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Então, sociedade caminha para uma pauta mais progressista, é comum que surjam, né, movimentos de resistência a esse progressismo, e aí vão surgir movimentos de direita, a partir do momento também que existem grupos que vão promover, né, esse movimento mais progressista, então eles se fortalecem, os grupos de esquerda na sociedade, né? E aí eles surgem, né, quando a sociedade civil ela se dá conta, né, de que não pode aceitar uma situação de forma passiva, né? Então vamos lá, só para a gente lembrar: movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, década de 40, 50 e 60, né? Os negros eram tratados como cidadãos de segunda classe. Chega lá, né, a galera diz: olha, não podemos mais aceitar isso de forma passiva, então nós vamos bater aqui para tentar nos igualarmos do ponto de vista social, né, aos brancos, né, aos que têm aqui origem europeia, né? E aí você vê surgir um movimento, né, no caso lá dos movimentos dos direitos civis, ele surge com duas vertentes, né, uma vertente mais combativa, né, ali sob a liderança do Malcolm X, e o outro movimento, né, de uma resistência mais pacífica, voltada para o diálogo e para o protesto pacífico, que era o movimento liderado pelo pastor, né, protestante Martin Luther King, né? Então, você vai ter, na verdade, ali duas figuras bem representativas desse movimento, né? Mas de forma nenhuma o movimento ele aceitou de forma passiva que os negros fossem considerados como cidadãos de segunda classe ali, né, nos Estados Unidos da América. É um movimento que ele inicia muito forte na década de 40, ganha força na década de 50 e ele vai para as ruas na década de 60, né, e durante todo ali aquele momento em que os Estados Unidos, inclusive, estavam, né, envolvidos dentro da Guerra do Vietnã, você tem uma luta fora, né, contra o, digamos assim, na cabeça deles, né, contra o socialismo vietnamita, né, o comunismo da União Soviética, e a luta dentro de casa, né, para tentar conter a ideia, a convulsão social que estava sendo provocada pelos movimentos de direitos civis, né? E aí, galera, a consciência, né, que o cidadão ele tem de que ele pode fazer algo, né? Um grupo ou toda uma classe em uma sociedade, eles podem vir a mudar a sociedade, né? Então, esse foi só o exemplo de um dos movimentos sociais importantes aqui no Brasil. Um dos movimentos mais importantes que a gente viu, né, foi o movimento das diretas já, né, que era um movimento que lutou ali, né, no final da década de 80, né, para que o Brasil saísse, né, da ditadura militar e pudesse eleger os seus presidentes, né, pudesse eleger os seus representantes em geral, principalmente o seu presidente. E aí nós temos esse movimento, né, os caras pintadas, a galera ia lá, verde e amarelo, que depois culminou, né, voltando para a rua, né, na pedida lá do movimento do impeachment do presidente Collor de Mello, tá certo? Então vamos lá. Então aqui alguns exemplos, né, de movimentos sociais ao longo da história, como eu falei, eu já dei dois exemplos aqui para vocês, né, o movimento pela luta, né, o movimento da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né, metade do século XX, o movimento dos caras pintadas, né, do movimento pelas diretas já aqui no Brasil, e esse movimento também é extremamente importante, né, no início do século XX, o movimento sufragista mundial, né, que ele começa na Europa, as mulheres, né, querendo participar ali da votação, da eleição de seus representantes, né, o chamado sufrágio feminino, e aí você vai ter esse movimento começando, né, estruturado ali a partir de algumas mulheres, né, que não aceitavam não serem ouvidas na política, né, não poder votar e não poder serem votadas, e aí isso inicia na Europa, né, muito fortemente na Europa, depois se expande pelos Estados Unidos e depois ganha o mundo, onde hoje, né, a maioria absoluta das mulheres, do ponto de vista de poder político, elas estão, pelo menos na lei, pelo menos na letra da lei, equiparadas aos homens, né, elas podem votar e podem ser votadas. A partir da análise desse movimento, né, a gente entende como seres cientes, né, de uma situação de uma sociedade extremamente patriarcal ainda, que o número de representantes, ele não é ainda igualitário entre homens e mulheres, né, e que isso é uma coisa que precisa mudar. Então, o movimento, né, pelas mulheres terem direito ao voto, né, direito ao mercado de trabalho, mesmas condições de salário, né, e toda aquela igualdade é um movimento que ainda é muito vivo no século XXI, né,
E era um movimento que não precisava mais estar vivo, não precisava mais estar vivo porque era para a gente já ter alcançado isso há muito tempo, né? Mas a gente ainda tem muito, né, patriarcado, a gente ainda tem muito machismo, a gente ainda tem muito racismo, a gente ainda tem muita homofobia. Então, temas, né, como esse, por exemplo, da igualdade das mulheres com os homens, que a gente acreditou que já eram para estar superados, faz 100 anos que a gente está batalhando sobre isso, né? Um século, né? São 2 gerações, a gente, né, 2 gerações inteiras, né, assim, bem completas, a gente fica assim pensando que não, mudou, né, mas não mudou assim tanta coisa quanto a gente queria que tivesse mudado, né? Ah, mas já avançou muita coisa, a gente reconhece os avanços que ocorreram, né? A gente tem uma vice-presidente agora nos Estados Unidos, né, pela primeira vez na história, a gente teve a primeira presidente mulher aqui no Brasil, deposta, né, de forma incorreta, né, retirada através de um golpe jurídico parlamentar aqui no Brasil, né, que foi a presidente Dilma Rousseff, e a gente tem todo esse processo que ainda, né, precisa ser revisto, ainda precisa ser revisitado várias vezes, né, que é o movimento social pelos direitos das mulheres, né, pelos direitos também de outras comunidades, LGBTQ, né, comunidade negra, né, e todas as outras comunidades consideradas ali como minoria, quando às vezes muitas delas são maioria da população. E aí aqui um outro movimento, né, o movimento trabalhista na Europa também extremamente importante, né, para que a gente conseguisse uma projeção, né, para que a gente pudesse, na verdade, ter, né, melhores condições de trabalho, o movimento trabalhista na Europa, né, que logo depois ali do início da segunda revolução industrial, os trabalhadores trabalhavam 14, né, 16 horas até, eles se organizaram, né, e pudessem, obviamente, trabalhar dentro do estágio atual. Grande parte da Europa hoje já tem ali uma jornada, né, de 6 horas, né, então, assim, 6 horas diárias de trabalho, né, que são ali complementadas por mais 2 de capacitação, né, então a pessoa, em tese, trabalha 8 horas, mais 6 no trabalho, 2 na capacitação profissional, que é extremamente interessante, porque é pago pela empresa, né, e a empresa tem o retorno disso também, assim, em comparação com aquelas 16, 14 horas, né, que chegava-se a trabalhar durante a primeira, né, e o início ali da segunda revolução industrial. Esse também é um movimento extremamente importante. É importante, galera, enfatizar que o movimento social, ele não é a mesma coisa que uma instituição social, né? Então, por exemplo, a instituição social, ele é um processo estável e durável, né? Então, por exemplo, a instituição social Justiça Brasileira, a instituição social Imprensa Brasileira, a instituição social Parlamento Brasileiro, né? Então, essa instituição é uma instituição estável, instituição durável. Já um movimento, ele é instável o tempo todo, né? Então, você pega lá, por exemplo, vamos lá supor, né? O movimento feminista lá da década de 40, ele estava lutando pelo quê? O movimento feminista lá da década de 40, o movimento feminista é um importante movimento social, ele estava lutando pelo direito da mulher trabalhar. Então, ele pedia que a mulher pudesse trabalhar, né? A mulher pudesse trabalhar fora de casa. Já na década de 60, esse movimento ele vai continuar, mas as mulheres já trabalhavam. Então, o movimento social ele tem uma característica de mudança, ele muda. E ele muda para quê? Para que as mulheres pudessem ter direito a escolher a estrutura de reprodução. Ou seja, se eu vou tomar a pílula, se eu não vou tomar a pílula anticoncepcional, né? Alguns maridos proibiam, né? Mulher é visto mesmo como uma reprodutora, o que impedia, né? Muitas características ali da vida social e da vida profissional dela, né? Trabalhava, tinha que cuidar dos filhos, né? Então, a mulher, eu decido não ter filhos durante um tempo na minha vida. E aí a mulher ela passou, né, a lutar pela estrutura dos direitos reprodutivos. Hoje o movimento feminista luta por outras questões, né, igualdade de salário, o movimento luta, né, pela questão, né, da extirpação da violência contra a mulher na sociedade, né, pelo direito ao aborto seguro, né, entendendo que esse é um tema polêmico, né, que deve ser debatido, mas que é um tema que principalmente deve ser debatido com participação maciça das mulheres, né, e não necessariamente dos homens nesse processo, ouvindo a ciência, né, e ouvindo também outros atores. Então, só para vocês perceberem, né, aqui eu citei um exemplo de um movimento social, que é o movimento feminista, que como ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, inicialmente elas queriam só trabalhar,
Depois elas pensaram, não, a gente já está trabalhando, então a gente quer poder ter ou não ter filho. Aí vem o lance do anticoncepcional, da camisinha, do DIU, né, de outros métodos contraceptivos. Depois meu movimento, olha, a gente já está trabalhando, mas agora a gente quer ganhar igual o homem. Coisa que, né, na minha cabeça era para ter sido logo ali quando a mulher começa a trabalhar, mas a gente sabe que a sociedade ela demora a evoluir nesses processos, o que é ruim para nós. Então as mulheres vão lutar por igualdade salarial, e agora não, né, aborto seguro, né, decisão se quer casar ou não, respeito, né, às outras estruturas do movimento. Então, só para vocês verem como o movimento ele vai evoluindo. É assim com o movimento negro, é assim com o movimento pela luta pelos direitos sociais, é assim como contra o movimento pela paz mundial, é assim como o movimento contra a violência contra grupos LGBTQI+, né, e aí vai, tá certo? Então, os movimentos, eles têm essa característica de instabilidade, de um processo evolutivo o tempo todo, tá? E esses movimentos que eu citei aqui, por incrível que pareça, tá, galera, e é até uma coisa interessante de se falar, eles são movimentos normalmente alinhados, né, ao pensamento da esquerda. E eu até fico me questionando, né, galera, são coisas tão óbvias, né, que eu não entendo por que apenas a esquerda tem que representar esse processo, né? E aí é o que me incomoda, né, como professor de uma ciência que tem um caráter social também, que é a geografia, né, trabalhando aqui com vocês com sociologia, com filosofia também, eu fico me perguntando por que é a esquerda que tem que defender o direito igual à mulher? Por que é a esquerda que tem que defender o direito do negro ser tratado como igual na sociedade? Por que é a esquerda que tem que defender o básico, né? Que os LGBTQI+, têm que ter uma proteção social para que eles não possam sofrer nenhum tipo de agressão. Então, isso é o que, né, tem me preocupado há um tempo. Por que essa pauta é considerada uma pauta de esquerda e não uma pauta de sociedade? Né, e não uma pauta tanto da esquerda quanto da direita, quanto do centro, né? Então eu fico até me imaginando por que a direita, né, essa direita, principalmente essa direita mais extrema, né, que tem recrudescido agora durante esse período, ela é contrária a essa ideia, né? A gente tem visto, né, essa direita do Bolsonaro, essa direita do Trump, essa direita do Viktor Orbán, essa direita do Benjamin Netanyahu, essa direita de vários outros líderes, né, mundiais, que é uma direita agressiva, né? Ela prega a execução completa do seu contrário, né? O contrário ele não é para ser derrotado, ele é para ser eliminado, né? Haja vista, né, a campanha do Bolsonaro, quando ele dizia lá, por exemplo, vamos metralhar, petralhada, né, e aí ele ficava lá, né, como se tivesse realmente que matar as pessoas, né, que são contrárias àquilo que eles acham, né? Então, me deixa realmente muito preocupado e eu espero que essa seja uma fase que a gente consiga atravessar logo, que a gente volte à direita e à esquerda civilizada, tá certo? Beleza? Eu não falo aqui da extrema esquerda, galera, porque a extrema esquerda, ela nunca esteve no poder, né? Então, como a extrema-esquerda nunca esteve no poder, como está agora na extrema-direita, né? A extrema-direita esteve no poder nos Estados Unidos com o Donald Trump, está no poder agora com o Bolsonaro, então cabe a análise, tá? Mas a extrema-esquerda também é tão ruim quanto a extrema-direita, tá certo? Vamos para lá para cima. Como a extrema-esquerda não chegou no poder ainda, então a gente deixa ali ela meio de lado, né? Aqueles partidos como o PCO, né? Como o PSTU, aquela galerinha mais ideologicamente voltado para marxismo, leninismo, maoísmo, né? Puro. Né, que a gente sabe que a aplicabilidade social em períodos como esse são quase zero. Bora lá. Então, alguns outros exemplos de movimentos sociais ao longo da história, né? O movimento de diretas já, como eu tinha citado no início da aula para vocês, foi um movimento civil, né, de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, que ele ocorreu ali no final, né, da década de 80 com mais força, né, mas ele inicia, né, com o movimento ocorrido em 83 e 84. É um movimento da sociedade brasileira, onde, né, vocês estão vendo aí no slide, que ele é um movimento social, que o mais interessante, né, o movimento da Diretas Já, ele foi um movimento apartidário. Você vai ter na mesma manifestação líderes, por exemplo, olha a viagem, né, ó. Você vai ter ali o Sócrates, que era um cara, né, lá do futebol, do Corinthians, né, participou do processo de democracia corintiana. Você vai ter o Mário Covas, né, que é o avô do Bruno Covas, agora o prefeito de São Paulo. Você vai ter o Mário Covas, que era centrista, né, centro-esquerda. Você vai ter o Quércia, que era direita, né? Você vai ter o Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era esquerda, assim, quase que radical, né? O movimento operário paulista. Você vai ter o Leonel Brizola, que era centro-esquerda, né? Com o PDT, né? O partido
Democracia Trabalhista no Brasil, Partido Democrático Trabalhista no Brasil, Ulisses Guimarães, que era MDB na época, né, Movimento Democrático Brasileiro, que vai dar origem ao PMDB, que agora virou MDB de novo, né, ou seja, você vai ter um movimento apartidário, você vai ter um movimento aideológico, né, um movimento, né, sem ideologia, mas que, na verdade, buscava ali a ideia das eleições livres, né, você vai ter ali o Fernando Henrique Cardoso, né, você vai ter o Eduardo Suplicy, e aí, para vocês verem como foi um movimento social extremamente importante, que o Enem, né, costuma pegar muito, falar muito sobre esse movimento social, é bom que vocês deem uma aprofundada sobre o movimento das diretas já, tá certo? E aí, vamos lá. Quais são as características, né, galera, desses movimentos sociais, tá? O movimento social, na verdade, ele tem 3 características básicas que vocês não podem esquecer, que vocês têm que, na verdade, gravar na cabecinha de vocês, e aí, se vocês conseguirem entender isso, vocês conseguem resolver qualquer questão ligada a movimentos sociais, tá? Todo movimento social, ele vai apresentar no mínimo 3 características básicas, que são o quê? O objetivo, para que ele serve? Então, vamos lá. Movimentos Trabalhadores Sem Terra, o objetivo dele é promover a reforma agrária. Movimento feminista, é um movimento que, em sua maioria, né, ele busca a igualdade das mulheres perante a sociedade patriarcal. Movimento Black Lives Matter, lá nos Estados Unidos, né, um movimento contra a violência policial para com a comunidade negra, né? Movimento dos trabalhadores rurais sem teto aqui no Brasil, né? Então ele busca, né, a moradia digna para a maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Movimento Brasil Livre, né, que é um movimento que representa uma direita aqui no Brasil. Ele é um movimento por reformas estruturantes, né, aplicação do liberalismo, né, uma pauta um pouco mais conservadora com relação às estruturas progressistas, né. Movimento Vem para a Rua, né, já é um movimento mais ali alinhado à ideia de tentar conter, né, um movimento, né, digamos assim, de estruturação de pensamento da esquerda na sociedade, né? Então, os movimentos, eles têm um objetivo, tá certo? Um objetivo. Tendências, né, ideologias político-partidárias, elas não podem ser consideradas como movimentos sociais, tá? Que isso fique bem claro na cabecinha de vocês. Por exemplo, o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, que é esse movimento de idiotização política da sociedade brasileira, né? Ele não é um movimento social, certo? Ele é uma ideologia político-partidária, né? Os bolsonaristas, eles têm, por característica, a concordância, né, com aquilo que o líder deles, né, o acéfalo do nosso presidente, ele acaba, na verdade, postergando. Então, tudo que o Bolsonaro fala é correto para eles. Eles não conseguem criticar e muito menos deixar de seguir aquilo que o Bolsonaro fala, até porque eles não têm, né, a maioria dos bolsonaristas não tem opinião própria, né, não tem conhecimento científico, né, cultural para isso, infelizmente, tá? Então, o movimento social, ele se caracteriza por ter um objetivo, ele serve para alguma coisa, tá? Ele tem um programa, né, que ele estabelece para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, nós temos que, vamos lá, movimento sufragista lá na Europa, né? Então ele chegava dizendo, nós temos que convencer, né, os deputados, né, e senadores a votar a nosso favor, porque senão nós vamos começar uma série de passeatas, uma série de greves, né, e uma série de processos que façam com que eles enxerguem e com que eles enxerguem o nosso movimento e ouçam a nossa voz. Então ele tinha um programa, né, que se estabelecia ali para atingir esse objetivo. Então, nós temos que, inicialmente, convencer os deputados distritais, depois os deputados nacionais, né, e depois senadores. Então, ele tem um programa que estabelece. E, né, ele tem que ter uma ideologia. E aí, essa ideologia, ela pode ser considerada como uma ideologia mais de esquerda, ela pode ser considerada ideologia mais de centro, ela pode ser considerada ideologia mais de direita, né? Então, você vai ter esquerda, centro, centro-direita e direita, né? Então, esses são os movimentos ali considerados mais civilizados da sociedade. Os extremos, nas pontas, né, seriam a extrema esquerda ou a extrema direita, né? Então, ele tem que ter uma ideologia. Essa ideologia, ela pode ser só política, essa ideologia, ela pode ser só partidária, ou ela pode ser, né, uma ideologia também apartidária, tá? E aí, como exemplo, eu coloquei aqui para vocês, né, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que ele tem um objetivo, que é fazer uma reforma agrária que permite o trabalhador do campo trabalhar em sua propriedade, né, e não nas terras do latifundiário. Qual é o programa, né, que estabelece o MST? Ele tem um programa que é conseguir
assentar, né, famílias dentro de terras que eles consideram ali como improdutivas para que elas se tornem produtivas. Como é que ele faz isso? Né? Ele faz isso através da invasão dos latifúndios improdutivos, né, forçando o governo a enxergar que aquele latifúndio é improdutivo para que o governo compre aquela terra, né, indenize aquela pessoa se caso for, se for o caso, e aí possa efetivamente promover essa reforma agrária. E a ideologia deles é uma ideologia que diz, olha, não quero trabalhar para o latifundiário, eu quero eu mesmo produzir os meus bens, né? Então eles têm uma ideologia de não ao patronato, né, de não ao patrão, tá? E aí, bora lá. O programa do MST, né, como eu disse para vocês, ele estabelece que o movimento deve desenvolver ações que pressionem, né, tanto os grandes proprietários quanto o governo, acabei de explicar para vocês, e aí ele consiste nas ocupações, marchas, né, e nas invasões de até algumas repartições públicas, né, para forçar o governo a enxergar o movimento deles. E a ideologia é o conjunto de ideias que justificam a ação. Nesse caso, a ideologia é a redistribuição de terra e oferecer a quem quer trabalhar e sobreviver dos seus frutos. Todo movimento social ele está sujeito a erros, todo movimento social ele está sujeito à revisão de seus processos, né, e seus procedimentos. O MST não é diferente, obviamente, de nenhum deles, tá? Erra também, mas acerta em sua maioria. E aí, galera, entendendo, né, como é que se forma um movimento social, a gente vai tentar entender agora como é que são os tipos desses movimentos sociais. Então, eu tenho também, né, aqui mais ou menos ali cerca de 9 tipos, né? Tem mais ou menos ali uns 8 a 9 tipos. Eu vou aqui dar uma passada básica, até porque o slide vai para vocês, né? Direitinho. Então, eles são o quê? São aqueles movimentos considerados como movimentos expressivos, né? Que são aqueles que estão querendo ajudar as pessoas que passam por uma determinada realidade difícil, né? Então, por exemplo, movimento social da formação dos alcoólicos anônimos, né? Então, essa galerinha, ele tem um movimento ali, onde eles se reúnem em determinados locais, né? Para poder ajudar pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, né? Então, é um movimento expressivo. Tem o movimento reacionário, que aí são movimentos, né, que não estão admitindo mudanças na sociedade, né? E procuram modificar as condições anteriores, né? Então, por exemplo, tinha um movimento, né, lá na França, na época da Revolução Francesa, que dizia, era um movimento contra-revolucionários. Olha, nós não aceitamos, nós temos um movimento monarquista, né? Então, nós queremos o retorno à monarquia, nós não queremos a França republicana, né? E aí deu problema, né? Porque os revolucionários, eles eram a maioria, eles acabaram impondo a sua vontade, né? Houve um movimento de revolução. Esse movimento, em algum momento, ele também vai ganhar corpo, né? Tanto que a França coloca um imperador depois da Revolução, que é o Napoleão Bonaparte. E aí, só para vocês terem ideia, né? Isso é o que a gente chama de movimento reacionário. Então, quando você vê alguém chamando o outro de reacionário, você é muito reaça. É porque a pessoa quer voltar às condições anteriores. E aí, voltar a essas condições anteriores implica diretamente nesse processo, né, do reacionarismo. Tem o movimento progressista, que é o contrário do reacionarismo, né? Então, o reacionário, ele está num ponto da sociedade, o progressista, ele está no outro, que é um movimento que procura introduzir alterações positivas, né? Ou seja, luta por ensino público de melhor qualidade, né? Luta, por exemplo, por maior igualdade social, né? Luta, por exemplo, por melhores condições de vida para a população pobre. Então, isso é um movimento progressista, ele procura acelerar o progresso através de alterações positivas, tá? Tem o movimento reformista, que aí esse movimento reformista ele vai procurar modificar alguns aspectos da sociedade. Esse movimento reformista, ele pode ser reformista social, ele pode ser um movimento reformista econômico, né? Por exemplo, me dá um exemplo de movimento reformista social, feminismo. O movimento feminista é um exemplo de movimento reformista social. Ele quer reformar a estrutura patriarcal da sociedade. Ele quer derruba, faz de novo para todo mundo ser igual. Né? E aí tem, por exemplo, o movimento reformista econômico, né? Que é o movimento que prega, por exemplo, a introdução do liberalismo. Né? Ele é um movimento reformista. Mas é um reformista aí que a gente discorda em sua maioria, e até o próprio Banco Mundial já andou criticando. Ok, mas não por isso ele deixa de ser um movimento reformista. Tem os movimentos revolucionários, que aí a gente pode pegar inúmeras. Revolução Chinesa, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Americana, né? Então, todos esses movimentos, eles são considerados como movimentos revolucionários. Tem os movimentos sociais migratórios, né? Que aí passa mais para aquele campo da geografia, galera.
deixa, né, um determinado local para ir morar em outro, e os movimentos chamados como movimentos utópicos, né? E aí, movimento utópico, Igor, fala aí pra gente. Por exemplo, movimento hippie, né? Aquela, eu vou me alimentar aqui do que a minha comunidade produzir, não vai ter dinheiro, todo mundo vai ver, tipo, tocar violão, fazer amor, né? E aí ficar... É um movimento utópico, ele não funciona, né? Mas aí tem uma galera que vive dentro dele, né? Tem uma galera que procura viver dele. Depois desiste, vai e volta, né? Tem agora o movimento New Hip, né? Tem os naturalistas, né? Aquela galera que vive naquelas comunidades rurais alternativas. Lá nos Estados Unidos tem aqueles Amish, né? Que vivem sem contato nenhum com a tecnologia, né? Então são chamados movimentos utópicos, né? Eles não acompanham o desenvolvimento da sociedade sob nenhum aspecto. Eles têm uma alternativa de sociedade, né? E por isso, obviamente, né, falam de sociedade alternativa, beleza? Bom, galera, para encerrar, né, eu vou falar para vocês aqui quais são as pré-condições para que exista um movimento social, né? Para surgir um movimento social, o que deve acontecer? Primeiro, o chamado descontentamento social, que aí é o quê, né? As pessoas não estão felizes, elas não estão satisfeitas com as condições sociais, e aí, galera, elas começam a querer participar de movimentos sociais. Então, por exemplo, uma garota que se sente ali oprimida, né, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, dentro da sua casa, ela provavelmente, quando crescer, ela vai querer participar do movimento feminista, porque ela ficou insatisfeita com a condição social dela e ela vai querer lutar por mudança, né? Um LGBT agredido, né, seja verbalmente ou, né, tristemente, fisicamente agredido na rua, ele vai querer participar pelo movimento LGBTQI+, né? Então, o movimento negro, né, pessoas que sofreram racismo, que tiveram, né, contato com casos de racismo. Então, você vai ter, né, todo esse descontentamento social faz com que as pessoas, né, criem movimentos sociais. O bloqueio estrutural, né, que é quando as pessoas são impossibilitadas de resolver o problema pelo governo, né, entendem que o governo não cria condições capazes, né, de resolver um problema, então esse bloqueio estrutural é necessário para que haja um movimento social. O contato, né, e aí é por isso, né, o filho da mãe do Bolsonaro, ele tem muita sorte, né, nesse momento de pandemia, porque se teve uma coisa que foi barrada da gente, foi o nosso contato social, né, então nem ir para a rua, protestar, né, pedir pelo impeachment dele, a gente pôde ir, porque a gente está vivendo uma pandemia e tem que ficar o máximo de isolamento social possível. E a eficácia, né, ou seja, as pessoas só participam de um movimento social se elas perceberem que o movimento vai ser recompensado, né, ou seja, eu tenho que ter algum ganho com isso, né? Então, essas 4 estruturas, elas fazem com que realmente um movimento social ele venha a existir. Então, se liga só, tá? Só para a gente entender aqui. Você tem as características, certo? Que essas características, elas são o objetivo, o programa e a ideologia. Você tem os tipos, que aí você tem o chamado expressivo, reacionário, progressista, que é o contrário do reacionário, reformista e o revolucionário. Tem o migratório, que é geográfico, e o utópico, que é aquele, né, das sociedades alternativas, e você tem as pré-condições, que são o quê? A galera tem que estar descontente, tem que ver que o governo não é capaz de agir, tem que interagir, ou seja, tem que juntar a multidão, e tem que ter eficácia, né? Ou seja, tem que ter algum resultado para com aquilo. Essas 4 características que foram apontadas aqui para vocês, é que fazem com que um movimento social, ele realmente exista, beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Essa aí foi a nossa primeira, né, das nossas 5 aulas sobre temas de sociologia. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, galerinha. Falou.